Vamos lá. Vamos dar início aqui a mais uma etapa da nossa caminhada. São aí 10h01, só esperar mais um pouquinho, que a gente já vai começar a falar um pouco aí do Provérbios, capítulo, aí o título da live já está indicando o capítulo que a gente vai ler, né? Agradeço aí a aqueles que já vêm acompanhando e vêm seguindo esses ensinos, seja por aqui, ou seja pelo canal do YouTube, ou seja ao vivo, né, na live, ou seja direto lá no Rios, né, que eu tenho deixado essas lives salvas. E mais uma vez eu repito aí que tem pessoas que têm sido edificadas e isso é um incentivo para mim. Tem pessoas que têm crescido, têm dado retorno e tem sido bem satisfatório, e é bom também a gente participar, a gente fazer alguma coisa que a gente se identifica, né? E eu gosto muito de estudar a palavra de Deus, eu gosto muito de estudar a Bíblia, eu procuro tentar entender um pouco mais aí do que a Bíblia está nos ensinando, gosto de compartilhar aquilo que eu tenho aprendido e espero que você seja assim também. Desejo que você ame cada vez mais a Bíblia e a sabedoria que emana desse livro tão precioso para nós, né? Base um dos pilares aí da nossa fé. Então vamos lá, Provérbios, capítulo de número 15. Seguindo o mesmo roteiro, traço aquela base dos principais versículos, né? Tiro ali aqueles que vão acabar se repetindo, né? Porque os temas eles acabam se repetindo dentro dos versículos de alguma maneira, mas a gente vai falar aqui então do que é novo dentro desse capítulo, evitando ficar sendo repetitivo, porque, né, a gente não tem necessidade disso, apesar do que a repetição é didática. Mas vamos lá. Provérbios 15, versículos número 1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. O versículo 4. O falar amável é árvore da vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Versículo 18. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Versículo 23. Dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. Versículo 28. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Então tá bem claro aqui, né? Versículo 1 ele fala de resposta, ele fala de palavra, depois ele fala, eu li 1, 4, 18, 23 e 28, resposta, palavra, falar, o homem irritável, da resposta apropriada, pensa antes de responder. Ele está se referindo ao que aqui o autor do livro de Provérbios? Ou aqueles que compilaram, o autor dos provérbios e aqueles que compilaram os provérbios, né, que a gente ainda está falando dos provérbios de Salomão, e nessa etapa aí são 300 e alguns poucos provérbios de Salomão, né, a gente estudou isso aí. Então veja bem, o que ele está se referindo? Ele está se referindo a palavras, mas não somente a palavras que são ditas a outras pessoas, obviamente, né? Porque quem fala sozinho ou é maluco ou é filho único. Eu sou filho único, então eu falo sozinho, né? Agora, se você não é filho único, você fala sozinho, aí você fica aí na outra categoria. Então, ele está falando da forma que se fala, que você fala com alguém, da forma que você se comunica e que você se expressa com alguém, né? A maioria das discussões, a maioria daquilo que é dito, a maioria daquilo que causa um certo conflito, ele gera esse conflito muito mais pela forma que você se fala do que propriamente aquilo que foi dito. Então, se você tem cuidado com a forma que você fala,
É claro que tem momentos e tem pessoas que elas não se preocupam, ou que naquele momento aí ela não tá nem aí mesmo e ela quer, ela fala é para ofender mesmo, ela fala é para magoar, ela fala com sentido de, com uma intenção de ferir o seu coração mesmo ou te chatear. Mas é muito importante a gente, numa conversa normal, mesmo que aquilo ali, que aquele assunto, mesmo que aquele papo ali esteja te desagradando, a forma que você vai se expressar e a forma que você vai falar, ela vai ter muito mais importância, ela vai ter muito mais conotação, e ela vai levar um impacto muito maior do que aquilo que propriamente você está querendo dizer. Uma palavra maldita, né, não de maldição, mas uma palavra mal, espaço, dita, ela é diferente de uma palavra mal expressada. Tá? Se eu tenho uma palavra mal expressada, dita num tom errado, se ela é dita, se essa palavra é dita, se essa conversa ela está tomando um caminho, um rumo, em que as pessoas, a gente começa a se irritar e começa a se alterar, a gente tem que começar a se posicionar e ver aonde que a gente vai querer chegar nisso aí. Né? Porque dependendo da conversa, dependendo do que está acontecendo ali naquele seu diálogo e naquele bate-papo que pode vir a gerar uma discussão, dependendo de um tom de voz errado que você falar, aquilo ali vai desandar, tá? E se você tiver com uma pessoa que você ama, com uma pessoa querida, que você não tem intenção, e eu espero que você não tenha intenção com ninguém, mas que você não tenha intenção de ofender ou de magoar aquela pessoa, você vai acabar gerando um prejuízo, vai acabar gerando uma mágoa, vai acabar gerando uma situação constrangedora que às vezes reverter aquilo ali vai ser muito ruim. Tá? Vai ser muito ruim você tentar reverter aquilo que foi dito de uma maneira errada. Não necessariamente o que foi dito foi errado, mas a maneira com que foi dito foi errada. Ela não foi uma maneira apropriada. Né? Acho que eu estou sendo bem claro quanto a isso aí. Então, olha só, a resposta calma desvia a fúria. Então, se ela desvia a fúria, que a fúria está vindo para cima de mim. Esses dias eu vi um vídeo, um cara de moto no trânsito, uma discussão no trânsito, e isso aí é um ambiente bom para a gente entender e compreender aí o que isso pode acontecer, né? O título do vídeo era assim: é melhor ter paz do que ter razão. Um cara veio de moto e um carro fechou esse cara de moto. E o cara da moto, em vez de pegar as coisas e ir embora, não, ele voltou para perto desse carro e os dois começaram a discutir, o piloto da moto e o motorista do carro. E sabe quem eu sou? Sabe quem tá falando? E começou aquela coisa: e tu não sabe quem tá falando, não sei o quê. Cada ninguém sabia quem tava falando com quem, mas todo mundo tá discutindo, o piloto da moto e o motorista do carro. Aí nisso que o piloto da moto resolveu ali avançar um pouco para parar ali, para continuar aquela discussão, na hora que ele acelera a moto, você escuta aquele pá do tiro, né? Ele de costas, e nisso ele cai na hora, ele freia a moto, ele começa a gritar, e ele cai pro lado, toma a moto, e ele já começa a gritar: chama meu irmão, chama meu irmão. Provavelmente o irmão dele estava ali por perto. Chama meu irmão, eu fiquei paralítico, eu fiquei paralítico, eu fiquei paralítico. Na hora ele já sentiu que ficou sem movimento nas pernas. Até por isso que a moto tombou. Mas o que aconteceu? Numa discussão, numa forma de falar, numa forma de não ter desviado a fúria daquele motorista do carro, o cara tomou um tiro pelas costas, esse tiro atingiu ali a coluna dele e o cara naquele momento ficou paralítico, perdeu ali o movimento das suas pernas. Então, o que é melhor? É melhor ter razão ou é melhor ter paz? Né? A resposta calma desvia a fúria. E se em vez agora, né, infelizmente, ficou tarde para esse rapaz, o cara do vídeo, ele debater isso, né? Porque já tinha sofrido a consequência da fúria. Aí olha o que o versículo 1 diz, né? A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, uma resposta calma, ela vai desviar aquilo que está vindo para cima de você. A fúria está vindo para cima de você. Mas se você age com calma, se você consegue agir com calma, consegue ter uma palavra, uma resposta tranquila para aquele momento, essa fúria ela vai ser desviada. Então, é melhor ter paz ou é melhor ter razão?
eu acho que é melhor ter paz. Eu sei que é difícil em muitos momentos a gente fazer essa divisão. Mas a palavra ríspida desperta a ira. Se naquele momento que a fúria veio para cima de você, você respondeu de uma maneira também sem sabedoria, de uma maneira ríspida, a ira que estava contida, que estava adormecida, ela vai se acender. E depois que aquela fagulha, que aquela chama é colocada ali naquele lugar, naquele mato seco, aí ninguém segura mais. Aí a gente não sabe quais vão ser as consequências disso. Então, aí quando ele fala no versículo 28, o justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Você quer ser que tipo de pessoa? Eu preciso melhorar, digo por mim, você decide se você precisa ou não melhorar, você que tem que ter essa resposta. Mas agora, o justo pensa bem antes de responder. Quantas coisas poderiam ter sido evitadas na nossa vida, quantas amizades poderiam ter sido mantidas, quantos relacionamentos poderiam ter sido mantidos, quantas portas poderiam ter sido abertas para nós se a gente tivesse pensado antes de responder, né? É muito comum o contrário, né? A gente tá numa discussão e na discussão ali tu não sabe o que responder, ninguém quer perder discussão, né? Ninguém quer sair por baixo, todo mundo quer sair tendo razão das coisas. Mas aí quando acaba ali aquela discussão, aí tu vai tomar banho, não sei o que, aí tu começa a pensar, pô, devia ter falado isso, caramba, tinha que ter falado isso. Nossa, aí tu começa a lembrar de um monte de coisa que você deveria ter falado, tá? Mas graças a Deus, eu acho que isso aí é o que impede às vezes numa situação piorar. Agora, o justo pensa bem antes de falar. Por que a gente pensa depois? É muito comum a gente pensar depois que deveria ter falado aquilo. E o que deveria ter falado no momento daquela discussão, com certeza era algo que ia ofender mais. Com certeza era algo que ia colocar aquela pessoa numa situação pior e você ficar numa situação melhor, né? Então, mas assim, a gente não pensa, pô, é muito menos comum, muito mais raro a gente pensar o seguinte, caramba, não devia ter falado isso. Caramba, falei demais aquela hora ali, né? O que é mais comum você pensar? Deveria ter falado aquilo? Ou caramba, eu tinha que ter calado a boca antes de ter falado aquilo? Né? O que teria trago mais consequências positivas e o que teria trago mais consequências negativas? Por que é tão comum a gente parar e pensar e chegar a esse ponto? Né? Então a gente tem que frear a nossa boca, principalmente se a gente está numa conversa que a gente entende como hostil. E olha que a gente está num ambiente, a gente vive num tempo, num momento que é muito propício a isso. Né? Você escuta todo tipo de conversa, todo tipo de opiniões, todo tipo de validações, cada um tem a sua verdade, cada um quer impor a sua verdade, e um é de Paulo, o outro é de Apolo, né? Então você bota os nomes que você quiser, que você acha melhor. Mas é isso aí. Né? Então, a polaridade que a gente vive no mundo hoje, a polaridade que a gente vive no Brasil, a polaridade que a gente vive nesse momento, você frear sua boca, tem momentos que é muito difícil, mas você que sabe aonde você quer chegar, você que sabe em que fogo, até onde você quer botar fogo nessa fogueira. Agora, isso vai te trazer uma consequência boa? Pô, eu acho muito difícil, mas cada um sabe aí da dor que tem no seu coração, né? Então, olha só, o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Olha só, o versículo 18. Né? O homem irritável provoca a dissensão, o homem estressadinho. E aqui não é só o homem não, tá? É homem e mulher, né? O homem aqui é genérico. O homem irritável provoca dissensão. Ah, estressadinho. Nossa, ele é muito estressadinho, é pavio curto. Vai dar confusão, cara. Não vai dar coisa boa. Então, vai provocar aquela ruptura, aquela dissensão, aquela ruptura, né? Mas quem é paciente acalma a discussão. E aí, você quer ter razão ou você quer ter paz? Você quer botar a cabeça no travesseiro e falar, perdi a discussão, mas, porra, não tô nem aí, cara. Pô, deitei aqui, tô tranquilo, tô em paz, não tomei tiro, né? Como é o caso aí do vídeo que a gente falou. O falar amável, versículo 4, é a árvore da vida. O que sai da tua boca no momento que você é provocado? Né? A gente é mais conhecido não pelas nossas ações, a gente é mais conhecido pelas nossas reações. Então, como você reage diante de uma situação fala muito mais de você do que quando você age, porque a ação ela é planejada.
mas a reação ela pode ser instintiva. E a primeira reação que sai da gente é a palavra. Aquilo sai igual um foguete da tua boca e sai atingindo qualquer um que está na tua frente, cara. Então, o falar amável é a árvore da vida. O que você quer que saia da sua vida, da sua boca? Vida? Ou você quer que saia dissensão? Mas o falar enganoso esmaga o espírito. Por que a gente vai permitir que da nossa boca, do nosso coração, saiam palavras que vão esmagar uma pessoa? Por que a gente não pode ser um pouco mais paciente? Né? Se o provérbio está falando que o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão, então é que é possível. Né? A gente tem os frutos do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. Aqueles que são nascidos de novo, aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, eles têm o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. Então nós temos ali os dons, a ajuda do Espírito Santo para a gente poder se controlar. Então, se você não tem isso, ore a Deus e peça longanimidade, paciência. Né? O que é longanimidade? É ânimo longo. Em vez de você se irritar, pede um pouquinho mais de ânimo longo, de um ânimo mais calmo, tá? E seja justo. Seja uma pessoa justa. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. O falar amável é a árvore da vida. Então você fazendo uma contraposição aí entre o falar amável é a árvore da vida e a boca dos ímpios jorra o mal, com quem você quer ser comparado? O que hoje, o que você disse se comparou a quem? Ao justo ou ao ímpio? Né? O ímpio é o insensível. Quantas vezes você já falou coisas de propósito para ofender uma pessoa no momento de uma discussão em vez de ter freado a sua boca? Né? Então acho que essa reflexão aí já vale bastante coisa aí para a gente guardar no nosso coração. O versículo 8 já muda um pouquinho de assunto, mas eu achei ele bem interessante, que ele fala o seguinte: o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. O que custa mais? É um sacrifício ou uma oração? O que pesa mais? O que tem maior custo? Né, aos nossos olhos teria maior valor? Um sacrifício ou uma simples oração que você entra no seu quarto, que ninguém te vê, que você expõe aquilo ali diante de Deus? Né? Agora, um sacrifício feito com a intenção errada, com um coração errado, o que é o ímpio? Né? O ímpio é o insensível, é o mal, é a pessoa que não consegue enxergar além dos seus próprios egoísmos. É uma pessoa que pratica maldade, que tem maldade em seu coração. Quando eu me proponho a oferecer um sacrifício a Deus, algo que vai me pesar, a quem que eu estou sacrificando? É o meu ego? É para que eu traga aquela alegria e a satisfação altruísta para mim, de que eu estou oferecendo algo que me pesa, algo, olha, eu estou fazendo isso para Deus, olha como eu sou justo, olha como eu estou fazendo, Deus vai me abençoar. Né? Quais são as intenções do seu coração quando você oferece um sacrifício para Deus? Aí olha o versículo 11: a sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais o coração dos homens. Então, se a sepultura e a destruição, que são os lugares assim que ele quer servir, os mais profundos da criação, estão abertos diante do Senhor, quanto mais o coração dos homens. Então veja bem, quando você vai oferecer algo a Deus, quando você vai oferecer algo ao Senhor, Deus conhece o seu coração, Deus sabe do seu coração, Deus sabe da intenção do seu coração, porque as maiores profundezas da terra, as maiores profundezas da criação, elas estão expostas diante de Deus, quanto mais o nosso coração, quanto mais aquilo que está no nosso coração. Então, quando a gente quer oferecer um sacrifício, a gente tem que ter consciência. Um sacrifício é algo que pese, é algo que tenha bastante valor para nós, isso pode diferir de pessoa para pessoa. Agora, quando eu vou oferecer esse sacrifício então a Deus, qual é a real intenção do meu coração? Isso pode ser um valor, pode ser um bem, pode ser algo que me custe.
Mas qual é a intenção do meu coração? Então eu tenho que saber que a real intenção do meu coração ela está sendo vista por Deus. E de Deus ninguém escarnece. Não ofereça um sacrifício se esse sacrifício não for aquilo de mais sincero que existe em você. Tá? O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios. Detesta é uma palavra muito forte. Tá? Mas a oração do justo o agrada. Se você oferece uma oração com sinceridade, se você oferece uma oração com o coração quebrantado, se você oferece uma oração entendendo que você é justificado, né? Isso é uma oração que agrada a Deus. Então, se você quer agradar a Deus, tenha um coração contrito, um coração que exponha a sua realidade, que exponha até mesmo a sua miséria diante de Deus, e você clama a Ele por misericórdia. E Deus é misericordioso para exercer a sua bondade para você. Então não tente comprar Deus com os seus sacrifícios, não tente comprar Deus justificando que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa que doa. Isso não vai comprar Deus. Isso não vai fazer trato com Deus. Deus não vai se sensibilizar com essas coisas. Agora, um coração contrito, um coração quebrantado, um coração em oração a Deus dessa maneira, essa é uma atitude que agrada a Deus. Tá? Versículo 33. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Você quer honra? Seja humilde. Você quer honra? A humildade deve anteceder a honra. E se a humildade antecede a honra, e aí eu pulo lá para o capítulo 16, tá? Amanhã a gente entra no 16, mas eu vou puxar o versículo do capítulo 16 para cá. O versículo 18 do capítulo 16 diz o seguinte: o orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. O orgulho vem antes da destruição, e a humildade antecede a honra, é o versículo que a gente leu do capítulo 15. Então, existem existem atitudes que vão anteceder resultados diferentes. A honra ela é antecedida pela humildade e a destruição ela é antecedida pela soberba, pela arrogância. Se você chegou em um lugar, se você conquistou algo, se você atingiu alguma coisa, atingiu um ponto e isso está te trazendo soberba e orgulho, e a gente já falou de orgulho aqui, se você não assistiu, se você quer aprender mais, volta lá na live, vai lá no canal do YouTube, que tem um capítulo lá que a gente fala exatamente sobre orgulho, e a gente faz a diferenciação até mesmo entre orgulho bom e orgulho ruim. Tá? Então, olha só, o orgulho vem antes da destruição. Né? A soberba antecede a queda, o espírito altivo antecede a queda. Você pode ver uma pessoa que começa a se envaidecer demais, uma pessoa que começa a ter postura arrogante. Isso é um prenúncio de queda, isso é um prenúncio de ruína. A soberba antecede a ruína, a arrogância antecede a ruína, o orgulho vem antes da destruição. O resultado será esse, é fatal. Então, a destruição, né, às vezes a gente pensa muito que vai ser uma coisa assim que a pessoa vai perder tudo, que a pessoa vai ser humilhada. Não necessariamente isso, mas você pode ver uma pessoa orgulhosa em algum ponto da vida dela a destruição. Em algum ponto da vida dela a queda. A queda no casamento, pode ser a queda de amizades, a pessoa ficou sozinha, ela se basta tanto que ela não se relaciona com mais ninguém, ela não tem amizade com mais ninguém, essa pessoa perdeu posições, perdeu um prestígio que veio sendo construído. Então, olha só, o orgulho vai anteceder a queda. Então, repara, pessoas orgulhosas, pessoas que começam a se posicionar de uma maneira muito altiva, a queda vai chegar. Observa, observa. É só ficar ligado que isso acontece. Você já deve até estar passando pela sua cabeça e lembrando, né? Ou aconteceu com você mesmo, né? E o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. As pessoas querem honra. Muita gente fala de honra. Ontem a gente falou sobre honra, né? Que honrar a Deus é você dar atenção ao necessitado, ao pobre. Quando você atende ao necessitado, você honra a Deus.
Então, a humildade antecede a honra. Você quer ser honrado? Tenha uma postura de humildade, tenha uma postura de quebrantamento. A honra, ela não vai ser o topo. A honra não é algo que você, não é um alvo, tá? A honra, ela é uma consequência. A honra vai ser uma consequência de uma vida de humildade, de uma vida de entrega e de uma vida de submissão a Deus, tá? E como ser humilde? Ser humilde não é andar desarrumadinho, andar como fingindo ali uma falsa humildade. Eu não ligo. Não é isso. Humildade é você saber quem você é você saber que você precisa das pessoas, é saber que você é dependente de Deus, é saber que pelas suas forças você pode produzir coisas ruins, coisas que podem magoar e ferir as pessoas, tá? É não atropelar as pessoas, é saber que há um caminho para todos e que a gente pode alcançar grandes alvos e saber, ter a consciência de que a honra não é um alvo, a honra ela é uma consequência, tá? Então, seguindo aí, só terminando, só finalizando, dando uma recapitulada geral, tomar cuidado com aquilo que a gente fala, tomar cuidado da forma com que a gente fala, principalmente com as pessoas que a gente ama e que a gente tem consideração, tá? Porque a gente tem muito cuidado em falar de uma maneira calma, de uma maneira tranquila, em pensar no que a gente vai falar com alguém que é de fora, tá? Mas a verdadeira aparência ela se mostra com aquele que é de dentro, com aquele que está do nosso lado, com aquela que está do nosso lado. Ali a gente quer descarregar tudo, né? E aí não pensa, fala do jeito que quer e tal. Falamos do sacrifício, falamos da oração e terminamos agora falando de orgulho e humildade, de soberba e arrogância e queda. Então, reflita nisso aí que a gente falou. Tem bastante assunto, tem bastante coisa que pode nos proporcionar uma vida melhor, uma vida mais sábia, uma vida mais tranquila e que vai fazer com que a gente evite bastante problema, né, no nosso dia a dia. Agradeço aí sua participação, agradeço aí sua atenção, né? Peço que você ajude a compartilhar cada vez mais essas lives, esses ensinos. Eu tenho feito isso com bastante dedicação. Sei que existem pessoas muito melhores do que eu para estar passando isso, tá? Não tenho nenhuma soberba em relação a achar que eu sei tudo, né? Claro que né, bem longe disso, mas eu reconheço que eu tenho colocado o meu coração aí à disposição e sei que reconheço isso, que tem pessoas que têm sido edificadas e sigo aí no meu propósito, né, até o fim do mês de a gente estar estudando o livro de Provérbios, que é um livro muito importante. Peço, compartilha, curte, segue lá também no canal no YouTube, isso vai ajudar a gente a divulgar ainda mais a palavra do Senhor. Compartilha então aí, ó, tá? Vamos botar isso aí para crescer. E até fim do mês, a gente está junto, eu estou aqui colocando a minha vida, o meu tempo, o meu coração à disposição de quem quer escutar, para a gente poder crescer junto, tá? Obrigado, qualquer dúvida aí pode mandar mensagem, a gente tenta esclarecer e não fica só nesse que a gente leu aqui não, tá? Porque eu li de uma maneira resumida, mas lê aí o capítulo 15 do livro de Provérbios, que tem muito mais coisa que Deus quer falar na sua intimidade, tá bom? Um beijão no coração de todos. Até amanhã.